Vem esse plenário remoto hoje para falar de um problema que nós temos passado em muito aqui no Distrito Federal, não só levantar o problema, mas já apresentar a solução. Bem, todos nós sabemos a grande luta, e posso dizer o grande calvário, que a população do Distrito Federal passa todos os dias na utilização do transporte público. Todos nós sabemos que, mesmo com a licitação feita, mesmo com os ônibus novos, infelizmente, a população ainda continua sofrendo. Sofrendo pela, muitas vezes, pela falta de ônibus ou até pela superlotação desses ônibus. Essa notícia que foi aqui já colocada, uma visita, na realidade, uma fiscalização feita por esta casa, onde o deputado Chico Vigilante esteve presente, o deputado Fernando Fernandes e o deputado presidente Rafael Prudente também esteve presente. E queria aqui citar que, na minha humilde visão, a grande solução que nós temos para a melhoria do transporte público aqui no Distrito Federal é o investimento no que eu chamo da política de transporte sobre trilhos. E hoje não é só o metrô. Na minha visão, o metrô é um investimento muito caro e com pouco retorno para a sociedade. Nós vemos isso, que as linhas que existem no metrô hoje também estão superlotadas. Mas, claro, é uma saída do investimento de transporte sobre trilhos. Mas gostaria, presidente, de apresentar aqui uma solução que eu, inclusive, apresentei um projeto de lei que está em tramitação nesta casa e gostaria de pedir aos nobres relatores das comissões que pudessem priorizar esta análise, que é a política distrital de transporte sobre trilhos. Quando falamos de transporte sobre trilhos, falamos do monotrilho, falamos do metrô, falamos dos trens urbanos, ou seja, falamos de todos os tipos de modais de transporte sobre trilhos, de tecnologias, perdão, não modais, de tecnologias já disponíveis de transporte sobre trilhos existentes no mundo. E o que me deixa um pouco intrigado é que o Distrito Federal tem, deputado Leandro Grais, uma geografia, se eu tiver correto, se eu tiver errado na minha colocação, por favor, me corrijam, que favorece o investimento nesse tipo de modal, que é o transporte sobre trilhos. Nós temos uma cidade, praticamente, grande parte dela, plana, que pode ser feita um investimento de transporte sobre trilhos aqui no Distrito Federal e sendo como, na minha visão, o principal modal de transportes sendo complementado pelos ônibus. É inadmissível, deputado Chico Vigilante, em que nós tenhamos, hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, ônibus que saiam lotados com 90 pessoas, certo? Lá da estação do Setoró e vem até o rodoviária do Plano Piloto. Na minha humilde visão, quem deveria fazer esse transporte, que eu chamo de transporte de longa distância, é sim o transporte sobre trilho, deputado Hermeto. É inadmissível, por exemplo, em que nós tenhamos lá em Santa Maria e no Gama 2 estações do BRT e que pela manhã essas estações estão superlotadas. E até hoje não se há um investimento no transporte sobre trilho no Distrito Federal. Aí muitos dizem, mas isso não é viável economicamente. Claro, não é viável porque não há investimento para que isso possa se tornar viável. Então, eu queria aqui fazer uma defesa para que possamos juntos, certo? Pensar como buscar esses investimentos. Não dá, por exemplo, para que um cidadão saia de Planaltina e para chegar no Plano Piloto demore 2 horas. Para que um trabalhador que saia lá de Santa Maria para chegar aqui no Plano Piloto demore 3 horas por causa do engarrafamento que tem ali na BR. E todos nós sabemos disso. É de extrema importância, para concluir, presidente, o investimento no transporte público de massa, como ou monotrilho
ou metrô, ou trem urbano, aqui no Distrito Federal. O investimento não é alto do ponto de vista, claro, do que vai trazer de benefício para a população. Ou seja, na minha visão, nós precisamos sim fazer uma revisão total do plano diretor de transporte urbano do Distrito Federal. Para quê? Para que nós possamos mudar o nosso principal modal de transporte, que hoje está como rodoviário, e colocar como transporte sobre trilhos. E utilizar, sim, o transporte rodoviário como transporte complementar ao transporte sobre trilhos. Então, era isso, senhor presidente, essa provocação que eu queria deixar aqui, falando que o Distrito Federal precisa inovar. E, na minha visão, a inovação do transporte é trazer os trilhos para a nossa cidade. Obrigado, presidente.